Então esses manifestantes pró-governo tentaram impedir a manifestação dos enfermeiros, que era uma manifestação pacífica, homenageando aqueles que estavam na linha de frente do combate ao coronavírus. Então, quando você não permite que o outro se expresse, você parte para a falta de respeito. E quando você não permite que o outro seja o que de fato ele é, e tenta o tempo todo mudar o outro, mudar a convicção religiosa, filosófica, política, mudar a sexualidade do outro, não admitir a sexualidade do outro, é sim, dependendo da forma como você faz, uma falta de respeito. Ah, Murabi, mas essas coisas estão lá no mundo prático, elas não têm a ver com a legislação educacional. Tem. Se você participou, ou pelo menos acompanhou, as discussões que ocorreram um pouco antes da publicação do Plano Nacional de Educação de 2014, o Plano Nacional de Educação de 2014 foi discutido amplamente por 3 anos. Em 2011, quando acabou a vigência do primeiro Plano Nacional de Educação, ou melhor, do penúltimo Plano Nacional de Educação, acabou em 2011, as discussões foram massificadas para que a gente pudesse fazer o segundo Plano Nacional de Educação, o plano atual, o último que está vigente, de 2014 para cá. As discussões foram muito amplas, de 2011 a 2014. E no foro dessas discussões de 2011 a 2014, a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à diversidade, isso é, aquilo que era diferente, custou para ser colocada ali dentro. Por quê? Porque esbarrou em reações extremamente virulentas de pessoas que pensam diferente. Pessoas que pensam diferente. Pega, por exemplo, um indivíduo como esse, que ficou famoso na mídia, o senhor Paulo Miguel Hempel. Lembra dele? O covardão que agrediu uma mulher com chutes e pontapés pelas costas. O covardão que agrediu um homem bem menor do que ele, porque bem ou mal ele é forte, é grande, no meio de uma manifestação. Agrediu pessoas simplesmente porque elas pensam diferente do que ele pensa. Ele não é o único. Lembra que eu falei da manifestação em abril? Na verdade, em maio. A manifestação foi no dia 1º de maio, 1º de maio de 2020, dos enfermeiros, homenageando aqueles que estavam na linha de frente contra o coronavírus. Eles se depararam com o senhor Renan Senna. O senhor Renan Senna os rotulou de sem vergonhas, de covardes, de analfabetos funcionais. É tão curioso ver o senhor Renan Senna, tá aí outra foto dele, uso mesmo como exemplo, engenheiro eletricista, missionário de igreja evangélica. É de matar a igreja de vergonha um homem desse, funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela a ministra Damares, né? Ele era analista de projetos socioeducativos. O que um homem que chama enfermeiros que estão na linha de frente de uma guerra biológica, arriscando suas vidas todo dia, chama eles de sem vergonhas, de covardes e analfabetos funcionais? O que um homem desse entende de educação para trabalhar em projetos socioeducativos? O que um homem como o senhor Paulo Miguel Hempel entende de educação e de respeito para querer ser respeitado? O senhor Renan agrediu uma enfermeira com palavras e cusparadas no rosto. A agressão aconteceu no dia 1º de maio na Praça dos Três Poderes. É tão engraçado isso. Eu não vejo nenhum desses agredir a polícia numa manifestação. Eu não vejo nenhum desses agredir um militar numa manifestação. Eu duvido se algum desses aí teria coragem de chegar lá na frente do quartel de fuzileiros, no CIAB, onde eu trabalhei. Eu sou oficial militar, todo mundo sabe disso.
ou no hospital das Forças Armadas, onde eu trabalho, chegar lá para mim ou para qualquer militar fardado e botar o dedo na cara e vir agredir. Eles são muito corajosos quando se trata de agredir mulheres, quando se trata de agredir homens não fardados. Quero ver enfrentar o choque, quero ver enfrentar um fuzileiro naval. São homens que não têm respeito, são homens que não têm empatia. E como esses, existem muitos. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque isso mostra o quanto, nesse ponto, nós também, como educadores, nós falhamos, não ensinamos. E as gerações de educadores que vieram antes de nós não ensinaram a ter respeito e a ter tolerância. Porque o que é tolerância? É saber lidar bem com aquilo que é diferente. Cabe a nós, professores, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista pedagógico e sob o ponto de vista humano, interferir quando a gente vê uma situação como essa. Garotos ridicularizando um outro garoto, cometendo bullying. Daí é que vai vir um Renan Senna. O Renan Senna vem daí. Um garoto que fica agredindo o outro, se acostuma com esse padrão, com esse modus operandi, e vira um covardão. Garotos que ridicularizam outros na internet. Isso deve ser extremamente punido. Pessoas que tentam calar a boca da outra pessoa na internet. Temos que interferir. Quando você vê uma situação como essa na sua escola, onde crianças zoam da outra, por quê? Por diferenças antropomórficas. Uma é mais gordinha que a outra, uma tem orelha de abano, a outra não tem. E zoar, e implicar, e caçoar com o outro, porque suas características antropométricas, antropomórficas, são diferentes. É um ato de covardia, de falta de respeito, de falta de empatia, de intolerância. Quando nós, professores, vemos que uma professora está numa situação difícil, um colega está em uma situação difícil em uma sala de aula e não partimos para ajudar, simplesmente somos omissos, não interferimos, não somamos força, contribuímos para a proliferação da falta de respeito. Quando vemos adolescentes, garotos sentados num ônibus ou num metrô, em qualquer cadeira, não é só na cadeira preferencial não, em qualquer cadeira, e temos uma pessoa de idade de pé e nós não interferimos, nós nos omitimos porque não é um problema nosso. Estamos fomentando a falta de respeito, estamos fomentando a intolerância. Não podemos, como educadores, nos omitir, porque essa conduta omissiva gera tiranos, gera homens que no trabalho vão agir dessa forma, olhando apenas o capital, olhando apenas o dinheiro, exigindo de seus funcionários inclusive a própria vida. Podemos observar isso no ano de 2020, a quantidade de empresários e grandes empresários que exigiram a retomada das atividades do comércio sob o risco de vida de seus funcionários. Porque eles mesmos não estão à frente, sob o risco de se contaminarem. Eles podem controlar tudo à distância, inclusive de suas casas. Mas se seus funcionários perderem a vida, pouco importa, afinal, o que são algumas milhares de vidas para o dono do Madeiro, o que são algumas milhares de vidas para o dono da Havan. Os negócios não podem parar. Esse tipo de pensamento, ele nasce do nosso fracasso. Sim, porque nós e as gerações que nos antecederam fracassaram na hora de educar estas pessoas quando elas ainda eram meros aprendizes. Por isso temos que assumir a responsabilidade e educar e interferir e assumir o risco desta interferência, sim, para que nas futuras gerações pessoas como Renan Silva não venham a existir, pessoas como o dono da Havan não venham a existir, o dono do Madeiro não venha a existir, pessoas insensíveis a ponto de declararem que a economia é mais importante que a vida.
Gente, mais pessoas e menos coisas. Já ensinava um dos meus comandantes na Escola de Fuzileiros Navais. Mais pessoas e menos coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. Quando nos omitimos, permitimos que o valentão cresça. E quando a gente permite que o valentão cresça, esse valentão que cresce, ele pode vir a agredir as nossas filhas. Principalmente você, professor, que tem filhas. O número de violência contra a mulher cresce a cada dia. E nós temos a oportunidade de, na escola, mudar isso. O número de assassinatos contra homossexuais no Brasil cresce a cada dia. E nós podemos acabar com isso lá na raiz do problema, que é a escola. Porque o preconceito e a intolerância nascem lá, naquele momento. E é lá que nós podemos fazer alguma coisa. Agora, é muito importante. A legislação nos ensina a ser tolerantes. E ser tolerante é uma coisa, e ser indulgente é outra coisa. Temos que aprender a ser tolerantes, sim, mas indulgentes jamais. O que é tolerância? Para deixar bem claro. Ser tolerante ou tolerar é ter disposição para admitir e aceitar o modo de pensar e de agir diferente dos seus. Respeito à liberdade e apreço pela tolerância. Eu tenho apreço pela tolerância. Isso é, eu aceito, eu admito modos de pensar e de agir diferentes dos meus. Óbvio, modos de pensar e de agir diferentes dos meus, que não impliquem em violação de direito, que não implique em agressão ao próximo, que não implique em ilegalidade. Eu admito e eu tolero modos de pensar e de agir diferentes dos meus, modos que não impliquem em ilegalidade, em falta de respeito, em violação de direitos humanos. Esses eu não sou obrigado a tolerar. Não é para tolerar, muito pelo contrário, é para repudiar. E ser tolerante é diferente de ser indulgente. O que é ser indulgente? Ser indulgente é ter a predisposição para admoestar, isto é, para perdoar a pena, não permitindo que uma pessoa arque com a responsabilidade de seus atos. Isso é ser indulgente. E a gente tem que tomar cuidado. Então, quando uma criança comete um erro, crianças erram, adultos erram, tolerar constitui-se um ato de acolhimento. Isso é, você vai sentar com aquela criança e vai conversar para que ela não cometa mais aquele erro. E vai explicar sobre as consequências daquilo que ela fez errado. Com firmeza. Com firmeza. Para que ela entenda e não volte a repetir. Agora, ser indulgente é um ato de covardia. Porque a indulgência permite que o lobo cresça dentro da pele do cordeiro. Ser tolerante é um ato de sabedoria, ser indulgente é um ato de covardia. Hammurabi, não entendo a diferença. Explico. Imagina o seguinte, casalzinho aqui bonito, lindo, maravilhoso, menino, menina, rapazinho aqui, né? Aí o rapazinho aqui meteu o chifre na mulher, casou, prometeu que ia ser fiel a vida inteira, que ia ter só ela, relação monogâmica. Uma coisa é eles serem casados e terem um casamento aberto. Pá, aí é uma decisão pessoal do casal. Agora o casamento não era aberto e ele começou a flertar lá com a menina do trabalho, saiu com a menina do trabalho e aí a menina do trabalho virou lá a amante dele e um belo dia a mulher pegou o celular dele e descobriu. Descobriu, lascou tudo. Meu amor, ele diz pra ela, eu te amo, me perdoa. Ela, claro, querido, eu também te amo. Eu te perdoo. Ele, te perdoo. Agora vamos partir para discutir o nosso divórcio. Amor, mas você não disse que me perdoou? Te perdoei, meu amor. Te amo, te perdoo, mas vamos nos divorciar. O divórcio é consequência do seu ato de traição. Uma coisa é eu te perdoar. Outra coisa é eu eximir você da responsabilidade dos seus atos. Se eu eximir você da responsabilidade dos seus atos, eu não estarei sendo tolerante. Eu sou tolerante quando eu te perdoo.
Se eu eximo você da responsabilidade do seu ato de traição, eu estou sendo indulgente. Indulgente, a legislação não nos obriga a ser e nem sempre precisamos ser. Imagina um indivíduo que tem uma vida extremamente promíscua, imagina um indivíduo que tem, isso é um exemplo hipotético, uma vida extremamente promíscua, independente da opção de sexualidade dele. Vamos colocar aqui dentro do nosso exemplo hipotético um homem heterossexual, padrão, tá entendendo? Mas que tem uma vida extremamente promíscua. Sai pegando mulher aqui, pega ali, pega acolá, tem um cardápiozinho ali no caderninho dele, na agenda do celular dele tem um cardápio, e ele sai pegando todas elas sem camisinha. Sem camisinha, sem camisinha, sem camisinha. Um belo dia ele vai fazer um exame de sangue e descobre que é HIV positivo. Isso é, ele não faz ideia de quantas mulheres ele já contaminou e ele não faz ideia de quem contaminou. E aí esse homem muito triste, arrependido, chora, vai para a igreja, pede perdão. Deus perdoa? Perdoa, óbvio, pela conduta promíscua dele. Se eu considerar essa conduta um pecado, tem gente que não considera, partindo da premissa que essa conduta é um pecado. Não vou discutir isso, vou partir dessa premissa. E ele se arrepende verdadeiramente, vai para a igreja, pede perdão. Deus perdoa? Óbvio que perdoa. Deus cura ele? Curar é outra história. A tendência é não. Por quê? Porque uma coisa é Deus perdoar. Quando perdoa, está sendo tolerante. Outra coisa é Deus curá-lo da AIDS que ele pegou, do HIV que ele pegou. Se ele curar, Deus não vai permitir, ao curá-lo, que ele arque com a responsabilidade de seus atos. Então ele vai estar sendo o quê? Deus vai estar sendo indulgente. E eu acho que a indulgência não é muito a prática de Deus, não.